Nós saudamos a todos os irmãos e aqueles que estão nos ouvindo, estão nos acompanhando com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o irmão Eduardo. E aqui nós somos do Portal Revelação, do site Portal Revelação, um site especializado em pregações expositivas, pregações textuais. Estamos há mais de 15 anos servindo a pastores, obreiros, líderes e pregadores, estudantes da palavra de Deus. E nesta hora quero convidar você a se inscrever em nosso canal. Você pode ativar aí as notificações para receber novas mensagens que estaremos postando a cada semana. E nesta hora nós vamos trazer uma mensagem da parte do Senhor, mas antes nós vamos orar, nós vamos pedir uma bênção a Deus, para que tudo aquilo que for trazido nesse instante possa marcar o nosso coração e possa verdadeiramente mudar as nossas vidas. Graças te damos, ó Deus, porque até aqui tu tem nos ajudado. Nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade de poder ouvir a tua palavra, de poder, Senhor, mais uma vez alcançar a tua vontade para nossas vidas. Então, somente nesta hora colocamos nosso coração no teu altar e pedimos a ti uma bênção de libertação, de comunhão, para que nesse instante, Senhor, as preocupações e qualquer outra coisa que possa nos atrapalhar de estar diante de ti, tu possa estar removendo nesta hora. Nesse instante, ó Deus, que o teu Espírito Santo, ele possa trabalhar de forma extraordinária em nosso coração. Nos prepara, Senhor, nos ajuda, e que nesse instante não seja a palavra do homem, mas seja tão somente a operação do teu Espírito Santo em cada palavra que for proferida. E assim que o teu Filho Jesus ele cresça e ele prevaleça com a sua maravilhosa graça nesses poucos momentos que teremos contigo nesta mensagem. Assim nós te pedimos e te agradecemos já o cuidado conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Nesta hora, convido aos irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Salmos, Salmo 24, no versículo 7. Nós vamos ler a palavra do Senhor e o Salmo ele nos diz assim: Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, nós podemos perceber em cada livro da Bíblia, principalmente no que diz respeito ao livro do Antigo Testamento, nós podemos ver ali a figura do Senhor Jesus e do grande projeto de salvação de Deus para a vida do homem. E não seria diferente no livro de Salmos. É um livro tão lido por tantos, né? É um livro onde a maioria das pessoas gostam muito de ler. E esta pequena palavra, esse pequeno trecho que acabamos de ler, ele traz consigo muitas verdades, traz consigo a revelação do Senhor Jesus. As cidades antigas, elas eram cercadas por muros e protegidas por grandes portões. E esses portais, eles ficavam abertos em tempos de paz, né? Quando havia paz, esses portões eram abertos. O povo entrava, saía, não havia impedimento. Mas eles eram fechados em tempos de guerra para proteger os habitantes ali daquela cidade. Eram estruturas muito pesadas e muitas vezes suspensas por cordas e correntes que podiam ser rapidamente abaixadas em caso de um ataque iminente.
Mas vejamos bem, irmãos, que quando um rei vitorioso de uma grande batalha, ele se aproximava de uma cidade, é interessante que um arauto, ele ia à frente anunciando a chegada daquele rei. E então vinha a ordem: abram os portões. O rei está chegando. E a cidade, naquele instante, irmãos, eles tinham duas opções. Era resistir e guerrear, ou abrir as portas e submeter-se ao governo do rei que vinha vencedor. O Salmo 24, ele captura esse momento dramático, podemos dizer assim. Este salmo, ele é um salmo solene. Provavelmente ele foi usado quando a Arca da Aliança, né, que é símbolo da presença de Deus, ela era levada em procissão para Jerusalém ou para o templo. E naquele instante ali, irmãos, as vozes elas proclamavam, né? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. Os portões devem se abrir porque o Rei da Glória, ele está chegando. Aleluia. E então vem a pergunta, irmãos, uma grande pergunta para nós. Quem é este Rei da Glória? E a resposta nós podemos dizer e fazer com que ela ecoe. O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Este salmo, irmãos, ele celebra a majestade de Deus, entrando na sua cidade sua, de posse sua, e aponta para aquele que é o verdadeiro Rei da Glória, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Aleluia, aleluia. Nesta hora nós vamos destrinchar, né, este pequeno versículo e nós vamos pegar algumas partes dele, nós vamos destrinchar. O Senhor, nesta hora, ele vai nos dar uma grande bênção ao decorrermos em cada parte desse versículo. O interessante, irmãos, é que a primeira parte ele disse: levantai, ó portas. Na verdade era um chamado, né? Um chamado para receber o rei, que é justamente o Salmo 24, o verso 7, a parte A. Ali era a preparação para a entrada do rei soberano. E quando nós lemos lá no profeta Zacarias, no capítulo 9, no versículo 9, ele diz assim: eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador. Aleluia. Interessante, irmãos, porque Zacarias ali confirma mais uma vez. Este salmo, ele começa com uma ordem: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. A linguagem até então ela é poética, ela é dramática. E os portões eles são personificados, como se tivessem cabeças que precisavam se levantar. A ideia, irmãos, é que os portões comuns são baixos demais, pequenos demais para a grandeza do rei que está chegando. E é isso mesmo. Eles precisavam se elevar para que o rei ele possa entrar em toda a sua glória. Eram as entradas eternas. A expressão ela sugere portões antigos, portões que foram estabelecidos há muito tempo. Alguns entendem como a referência ao templo eterno de Deus, as entradas eternas, né? A cidade celestial.
ou simplesmente aos portões históricos de Jerusalém. Mas o ponto, meus irmãos, ele é claro, a preparação ela é necessária. O rei ele está chegando e tudo deve estar pronto para recebê-lo, né? Tudo deve estar pronto. Os portões eles devem se abrir, os obstáculos eles devem ser removidos, né? Imaginemos naquela época aquele alvoroço, olha, o rei está chegando, o rei está chegando, e as carroças tinham que sair da estrada, né? Qualquer obstáculo que havia ali nos portões tinham que ser removidos. O caminho ele deve ser preparado. Quando o Senhor Jesus ele entrou em Jerusalém no domingo de Ramos, o povo clamou: bendito o rei que vem em nome do Senhor. Lá em Lucas, né? Lucas 19, verso 38. E era o cumprimento parcial desta esperança. Mas a entrada definitiva do Rei da Glória ainda está por vir, meus irmãos. Quando ele voltar em poder e majestade, aleluia. Nós estamos o aguardando. O chamado, ele permanece, preparem-se. Nós precisamos nos preparar. Você está preparado? Abram-se os portões. O rei, ele está vindo. Você está preparado, meu irmão, para receber o rei? Há portões fechados em sua vida que precisam abrir. É o momento de você refletir. O Senhor, ele quer entrar, mas a preparação é nossa. Existe uma responsabilidade pessoal. O rei, ele está às portas para entrar. Mas o rei, ele não é um intruso. É necessário que a porta seja aberta. É necessário que a porta esteja aberta. É necessário um preparo. O Senhor, irmãos, ele deseja entrar na nossa vida. E como é que está a sua porta? É um momento que nós precisamos refletir. Agora, indo mais adiante um pouco, neste salmo, irmãos, especificamente no verso 8a, no verso 10, da parte A também, onde há uma pergunta que exige uma resposta. Quem é o Rei da Glória? Era necessário conhecer a identidade do rei. Lá em Filipenses, no capítulo 2 de Filipenses, o verso 10 ao verso 11, ele diz assim: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Dentro dos portões vem a pergunta: quem é este Rei da Glória? O rei estava vindo, mas havia pergunta: quem é esse rei que está vindo? Que coisa extraordinária, irmãos, porque uma voz ordena que os portões se abram e outra voz, talvez os guardas dos portões, perguntam, né? Quem é esse que exige entrada? Quem tem autoridade para ordenar que os portais eternos se levantem? A pergunta não é, irmãos, de ignorância, mas de proclamação. É oportunidade para declarar a identidade gloriosa do rei. É momento de confessar quem ele é. E esta pergunta, ela ecoa através da história. Quem é Jesus? Os discípulos perguntaram quando ele acalmou a tempestade: quem é este? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Em Mateus capítulo 8, verso 27. E ainda, irmãos, podemos ainda nos lembrar aqui de Pilatos, que perguntou: que farei de Jesus chamado Cristo? Lá em Mateus capítulo 27. A resposta a essa pergunta, ela determina muitos destinos. Quem você diz que ele é? Essa pergunta é para você mesmo, você é que tem que responder.
Pedro, meus irmãos, ele confessou, ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em Mateus 16, verso 16. E ainda Tomé, ele declarou: Senhor meu e Deus meu. Aleluia. Em João capítulo 20, verso 28. Meus amados, um dia toda língua confessará que Jesus Cristo, ele é o Senhor. Aleluia. Isso para a glória de Deus Pai. E a pergunta que ainda continua a ecoar: quem é o Rei da Glória? Receberá a resposta universal. É isso mesmo, porque todo joelho se dobrará diante dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos, porque ele é grande, ele é vitorioso. E agora a pergunta, mais uma vez: quem é Jesus para você, meu irmão, minha irmã? Você que está nos ouvindo, talvez você tenha pulado aí algumas etapas desse áudio e você chegou nessa pergunta: olha, quem é Jesus para você? A pergunta exige uma resposta pessoal, porque a experiência de salvação, ela é uma experiência pessoal. E não basta saber quem outros dizem quem ele é. Você precisa confessar, você precisa saber, você precisa reconhecê-lo. Ele é o meu Senhor, ele é o meu Rei, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E mais adiante, irmãos, a palavra, ela ainda nos declara: é o Senhor forte e poderoso. A parte B do verso 8, no capítulo 24 de Salmo. Onde aqui ele expressa a identidade do rei. Um rei vitorioso na batalha, o Senhor forte e poderoso. E nós podemos ver isso também lá em Colossenses, no capítulo 2, verso 15. E diz assim: ele despojou os principados e potestades e expôs publicamente e deles triunfou, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A resposta, ela é essa, ela vem com poder. O Senhor é forte, é poderoso, é o Senhor poderoso na guerra. O Rei da Glória não é uma figura frágil, irmãos, ou mesmo sentimental. É um guerreiro vitorioso, o Senhor dos exércitos, forte e poderoso. E essas palavras, elas enfatizam, a sua capacidade de vencer qualquer inimigo. Não há inimigo que possa o suportar. Louvado seja o nome do Senhor. É poderoso na guerra. Esse rei venceu grandes batalhas, conquistou muitos inimigos, triunfou sobre todos os adversários. E agora ele entra vencedor, não como derrotado, mas como vencedor. No contexto original, isso se referia às vitórias de Israel sobre a proteção de Deus. Interessante que a Arca da Aliança, ela representava a presença do Senhor que ia à frente na batalha. Mas o cumprimento, irmãos, maior está em Cristo. Ele é o rei que desceu ao reino da morte e saiu vitorioso. Foi ele que despojou os principados e potestades. Foi ele, o Senhor, triunfando sobre eles na cruz. Ele tem as chaves da morte e do inferno, aleluia, né? Lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 18. O Senhor Jesus, ele não é apenas um mestre gentil, ele é um rei conquistador. Não é apenas um amigo compassivo, irmãos. Ele é o Senhor poderoso na guerra. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu a Satanás. E ele entra em glória como vencedor absoluto. E mais uma vez, irmãos, a pergunta é: você conhece Jesus como o Senhor poderoso? Ele venceu os inimigos que você não pôde vencer? Nesta hora, confie no Rei, já que ganhou a batalha. Ele ganhou a batalha. Confie nele. A vitória dele é sua vitória também.
E quando nós avançamos mais um pouco aqui, e entrará o Rei da Glória. E aqui essa expressão, e entrará o Rei da Glória, é a entrada triunfante do Senhor. O Rei que vem, veio, e o Rei que virá. E lá em Apocalipse, no capítulo 3, 20, diz assim, eis que estou à porta, olha, mais uma vez, né, irmãos, a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, aleluia. E o Salmo repete a ordem, irmãos. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E a pergunta vem novamente, quem é esse Rei da Glória, meu irmão, minha irmã? A resposta final é majestosa, é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Senhor dos Exércitos é um título que enfatiza o seu comando sobre os exércitos celestiais. Um Deus soberano, absoluto sobre todo o universo. Não há poder maior, irmãos. Não há autoridade superior. Ele domina sobre tudo e sobre todas as coisas, e principalmente na vida daquele que tem entregue seu coração em suas mãos. Esse rei, irmãos, ele veio uma vez, veio humilde, nascido numa manjedoura, montado no jumento, veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Mas ele virá novamente agora. Virá em poder, em grande glória, e todo olho o verá, aleluia. E há uma terceira entrada que ele deseja fazer, a entrada em nosso coração. É verdade, irmãos. Nosso coração. Em Apocalipse, capítulo 3, verso 20, ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Aleluia. Mais uma vez a porta aqui, irmãos. Que coisa extraordinária. Como a palavra do Senhor ela é extraordinária, irmãos. As portas do Hades, irmãos, ele entrou por sua própria autoridade. Tomou as chaves e saiu vitorioso. As portas do céu, ele entrou como rei exaltado. Aleluia. Mas a porta do coração do homem, ele bate e espera. É verdade, irmãos. O Senhor, ele não é um intruso. É necessário preparo. Ele não entra com força. Não força a entrada. Ele convida. Hoje é tempo de paz. O rei ainda convida. A porta está fechada ou está aberta? O que é que você me diz? O Rei da Glória, ele quer entrar em sua vida. Quer entrar no teu coração. Ele bate a cada dia, a cada instante. Você o ouvirá, irmão. Você o abrirá. Levante os portais do seu coração e deixe o Senhor entrar. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Esse salmo que temos lido, ele é a grande proclamação majestosa do Rei. Estamos já encerrando a nossa mensagem. E nós queremos enfatizar aquilo que nós falamos anteriormente. Os portões, eles devem se levantar. A preparação ela é necessária para receber o soberano. E a pergunta ela ecoa, quem é o Rei da Glória? E a resposta vai determinar o destino meu, o seu e de muitos que estão ouvindo esta mensagem. E a identidade dele é muito clara. Senhor forte e poderoso, Senhor poderoso na guerra. Ele é vencedor, conquistador e triunfante. É o Rei que entra, Senhor dos Exércitos. Cristo é este Rei, irmãos. E ele veio uma vez humilde e virá novamente em glória. E hoje ele bate a porta do coração do homem, seu coração, do meu, a cada dia, esperando ser recebido. A cidade antiga tinha duas opções diante do rei que chegava. Era fechar os portões e resistir. Ou abrir e submeter-se a eles. E hoje não é diferente, a escolha ela está diante de nós. O Rei da Glória está às portas. Ele venceu a morte.
Ele reina sobre tudo. Ele quer entrar na sua vida. Levante os portões. Abra seu coração e deixe o Rei da Glória entrar. Aleluia. Faça isso, irmãos. Entregue sua vida ao Senhor nesta hora. Feche seus olhos. Clame ao Senhor. Essa palavra, ela é o bálsamo para a sua vida, para o seu coração. Vamos orar ao Senhor nesta hora e agradecer a Deus por essa palavra maravilhosa a qual tem alcançado o nosso coração esta noite, nesse momento, nesta manhã, nesta tarde, seja o horário em que você esteja ouvindo esta palavra, pode ter certeza que foi um grande encontro que o Senhor lhe marcou com você. Oremos ao Senhor. Ó grande Deus, graças nós te damos mais uma vez e somos gratos a Ti, Senhor. E desde já reconhecemos o grande Rei, o grande Senhor vitorioso, a qual a Tua palavra tem revelado para cada um de nós nesse momento. E, Senhor, que o Teu Espírito Santo realize esta obra extraordinária em nosso coração, nos convencendo a cada dia da grande necessidade de abrirmos o nosso coração, de abrirmos os portais, as portas, levantarmos elas, Senhor, para que o Senhor Jesus ele possa morar a cada dia em nosso coração. Nós clamamos a Ti e te pedimos uma bênção para cada um daqueles que estão ouvindo esta mensagem. Tu bem sabes o que se passa no coração de cada um. Tu sabes das suas lutas, suas necessidades. E, Senhor, a grande bênção na nossa vida é receber o Teu Filho Jesus em nosso coração. Pois teremos a certeza que as batalhas elas virão, os adversários se levantarão, mas aquele que está conosco é muito maior do que todas as adversidades que poderão surgir. Senhor, louvado seja o Teu nome pela oportunidade de podermos receber ao Senhor em nosso coração. Nós Te louvamos e colocamos diante de Ti esses momentos e graças Te damos sempre, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, aleluia, glória a Jesus.